Eu estava pensando em gravar esse vídeo em algum horário do dia específico, mas eu acho que agora à noite vai ser o melhor horário, por conta dos ruídos externos, né? Mas vamos ver como é que vai ser. O quanto vão me atrapalhar esses ruídos ou não. Eu tava vendo um filme da trilogia do apartamento, lá do Polanski, e aí eu tava vendo o Inquilino, que é o último, né? Eu particularmente adoro o Bebê de Rosemary, o que, abrindo um parênteses aqui bem grande, dá um medo, né? De engravidar. Mas enfim, o que eu queria dizer com isso é que esse filme me fez lembrar muito daquele caso que aconteceu no final do ano passado para o começo desse ano, da corretora de imóveis que acabou sendo assassinada dentro do prédio em que ela morava pelo síndico, né? E provavelmente ela já vinha sofrendo várias ameaças e tal. E enfim, tem todo o processo aí, inquérito aí rolando e tal. E o cara, se não me engano, ele já foi preso. Eu passei por algo parecido que me fez recordar do filme e até desse caso, né, dessa moça, ah, na última casa que eu morei, onde eu fui assediada, perseguida, bem incomodada pelos meus antigos vizinhos, ao ponto de eu precisar ir fazer boletim de ocorrência, instalar a câmera em casa. E acabei me lembrando de outros lugares que eu morei assim, só que viajando e tal. E aí, né, o que eu queria trazer com isso é que muitas vezes essas coisas são mais reais do que a gente imagina, sabe? A perseguição que eu sofri foi tão forte que na época eu fazia tratamento para depressão e eu acabei tendo um surto de delírios mesmo, de ver e ouvir coisas, como se os meus vizinhos estivessem dentro da minha cabeça e dentro da minha casa o tempo inteiro, a ponto de eu não conseguir mais morar onde eu morava. E isso me fez questionar quantas pessoas devem passar por esse tipo de situação e não perceber que isso parece muito mais uma questão social mesmo, né? Um movimento assim que deve acontecer socialmente, de grupos em grupos. Eu tive uma sorte ali na época que eu tinha um amigo, ou enfim, eu considerava ele meu amigo, que por um acaso era o meu ex-namorado. Nós tínhamos uma relação aí de alguns bons anos. E aí eu naturalmente, durante todos os anos, já passava a maior parte do tempo na casa dele do que na minha. Mas durante esse último período, eu acabei passando mais tempo ainda na casa dele do que na minha. E aí ele me deu uma brilhante ideia, né, de que, escreve o nome de uma facção aí paulista, né, no muro da sua casa pra ver se, sei lá, seus vizinhos ficam com medo e param de te infernizar. Só que eu já tava com delírios na época, né, e quem tava convivendo comigo percebia que isso estava acontecendo por conta de todo o estresse que eu tava passando. E eu tava com acompanhamento psiquiátrico, eu passava na UBS do bairro, né? Tudo certinho, tenho todos os documentos, inclusive, até hoje. E as coisas não melhoraram, elas só pioraram. Mas eu imagino que ele tenha feito isso por estar com mais consciência do que eu, né?
e ter tentado me ajudar de alguma forma, eu imagino. E aí eu acabei precisando me mudar, como eu falei, e mudei de estado, inclusive, porque eu não estava conseguindo mais nem trabalhar, não estava conseguindo fazer mais nada. Eu tive um surto muito forte, eu fiquei muito ruim. Depois que eu fui descobrir que isso pode ser surto depressão pode te vir a causar um surto, como bipolaridade, tipo 1, como esquizofrenia e tal. Eu não tenho nenhum laudo de nada. Eu tomo remédios, tal, faço tratamento pelo CAPS, aqui da cidade da onde eu estou no momento. Mas isso me deixou muito, muito pensativa. E às vezes tem outras pessoas que não ouvem, que nem eu não ouvi, e não veem, que nem eu não vejo, e não ouço quase nada também, de como realmente as coisas funcionam socialmente. Porque uma coisa é você ler um livro, né? Você ir para a escola, e outra coisa é você vivenciá-las no dia a dia, como elas realmente são. E aqui no Brasil as coisas funcionam de uma forma um pouco complicada, apesar de você poder ser respaldado, né, com leis e tal, ainda assim parece que existem forças maiores do que isso. Mas que isso também não vem ao caso, porque, enfim, eu não gosto de misturar religião e nem nada disso, até porque eu sou uma pessoa extremamente cética, eu não tenho religião, tá? Eu me considero ateu ou ateia, a melhor forma que você quiser denominar. E aí, por fim, eu acabei usando isso tudo de analogia de alguma forma para pensar na internet, sabe? Ah, o quanto as pessoas que nós seguimos na internet acabam sendo nossos vizinhos de alguma forma. E o que eu quero dizer com isso? De as pessoas que você segue, ou que seguem você, elas meio que acabam morando com você, próximo a você, na sua vizinhança, só que na internet, sabe? O seu perfil é como se fosse a sua casa. E essas pessoas, elas veem o que você tá fazendo, elas ouvem o que você tá fazendo. E vice-versa. Então, tipo assim, o que que o seu blogueiro, blogueira, influenciador, criador favorito realmente está dizendo pra você, diretamente a você, ou pro público dele em geral? O que tá por trás desse bom dia, desse boa tarde, desse boa noite, dessa propaganda, de cada conteúdo que ele faz? E não só de influencers no geral, mas de pessoas comuns que criam para a internet e que são seus conhecidos e que às vezes não estão falando alguma coisa para você no seu dia a dia na sua frente, mas estão falando por ali. Nós muitas vezes não sabemos o significado, real significado de amor e acabamos confundindo as coisas muitas vezes. Mas o que a gente diz é uma coisa, mas o que a gente faz, literalmente, é outra, sabe? Adultos utilizam muito manipulação psicológica e as nossas relações adultas, elas são relações de troca, de alguma forma. Mas normalmente quem te ama não pede nada em troca, ela só faz, entendeu? Porque ela acha que você não deve nada a ela. Então ela não te daria um conselho ou uma ajuda pensando em que você fosse se fuder de alguma forma depois. É, eu tô tentando ser muito, muito, muito honesta nisso aqui, porque eu não sabia nada disso. Parece que eu acordei semana passada, sabe?
E então, meu gato ligou o telefone. Um minuto. E assim como deve ter, assim como tinha eu que não via e não ouvia nada, e só lia as coisas e realmente não via, e se via eu estava muito distante, fora de mim, devem ter outras pessoas por aí assim também. Tem gente que acha que cada um tem o seu tempo aí e precisa esperar a pessoa chegar à conclusão de alguma coisa sozinha. Sei lá, eu só não quero que nenhum grupo tente te matar ou que você pense em se matar porque certas pessoas acham que você não é adequado o suficiente. E muitas vezes essa falta de adequação é uma é um apoio que você está precisando de saúde mental, é um apoio social, é um apoio de alguma área em que o Estado deveria estar dando pra gente. Então é muito fácil, sei lá, te coringarem aí e botarem a culpa do mundo em cima de você. E óbvio que você precisa se responsabilizar pelas coisas erradas que você fez. Mas as coisas não funcionam assim do jeito que vocês gostariam que funcionassem. Esses meus vizinhos, por exemplo. E digo mais, se a ideia era que eu realmente enlouquecesse e fizesse alguma merda contra a minha vida ou algo pior, não funcionou. Se passaram-se 3 anos, eu continuo viva, pretendo continuar assim, e eu tô saudável. Meu cabelo tá lindo, a minha pele melhorou bastante. Eu tive a sorte de estudar coisas que não me passaram numa época que eu fazia uma faculdade aí e eu estudei por fora por curiosidade, e ainda bem, porque isso me ajudou bastante. Outra coisa que eu digo pra vocês, então, principalmente se você for mulher, estude, se cuide, porque ninguém vai cuidar de você melhor do que você mesmo. Ninguém. E é isso. Ah, espero que vocês tenham gostado da minha blusinha. Ela é maravilhosa. Eu comprei ela numa loja em que é feito para mulheres com seios grandes e que sustenta bem. Meu cabelo tá só lavado e secado naturalmente, sem nada, tá? Eu não tenho nem difusor. Meu rímel é da Eudora, meu batom é da MAC, minha base é da Miss Lari e o meu blush é da... Oh, meu Deus, como é que é o nome? Esqueci, eu deixo aí embaixo aí escrito aí, tá bom? Beijos para vocês, uma ótima semana. Algo muito importante que faltou. Me desculpem se eu falei alguma coisa errada ou não. Infelizmente, eu não sou de nenhuma universidade pública, tá? Igual esse meu ex-amigo era, e os amigos dele que tentaram me ajudar também são. Por um acaso, são todos de um viés político aí que começa com a letra C. Mas é isso aí, continuo viva.